Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre, eu sou professor de arte na rede de São Bernardo do Campo e atualmente estou como PAPP formador junto à Secretaria de Educação. Então, nós vamos iniciar mais uma ação da Formação em Movimento formativo através de uma palestra que irá colaborar com a qualificação dos professores da nossa rede. Hoje estamos recebendo a professora de São Bernardo, Vanessa Valentim, que é pedagoga, psicomotricista, neuropsicopedagoga, professora volante e ela faz também atendimentos clínicos. Ela fará uma apresentação intitulada Além do lápis e papel, como o movimento estrutura a aprendizagem. Ela traz uma abordagem de como o corpo é a primeira via de interação da criança com o mundo, oferecendo caminhos para promover um desenvolvimento saudável, seguro e cheio de autonomia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, é uma grande honra estar aqui no Formação, que é tão colaborativo e que tem, assim, inspirado muitos professores dentro da nossa rede. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e trazendo esse tema, né, que abrange todo mundo, mas principalmente as professoras da educação infantil. Imagina, o prazer é todo nosso e agora, então, você fica maravilhosa com a apresentação. Muito obrigada. Então vamos lá. Então o tema de hoje é além do lápis e do papel, como o movimento estrutura a aprendizagem. É um tema em que assim a gente abrange, né, todos os profissionais dentro da educação, mas principalmente dentro da educação infantil, que a gente tem a questão do brincar muito forte. Bom, eu quero começar com uma frase, né, de um educador japonês chamado Daisaku Ikeda, em que ele diz o seguinte: quando a criança sente que um adulto em que confia zela por ela e a incentiva, ela adquire segurança e motivação para se desenvolver. Então, isso tem tudo a ver com a psicomotricidade, tem tudo a ver com nós, educadores. A criança, para que ocorra a aprendizagem, ela precisa confiar nesse adulto e se sentir segura. Então, essa é uma reflexão, né, que eu gostaria de trazer desse educador. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro, né, que às vezes alguns professores, algumas professoras, elas me trazem essa pergunta, essa dúvida, né? Ah, então a psicomotricidade é educação física? Não, não é. Está tudo ligado, mas não é educação física. Então, a educação física, ela tem muito a questão do condicionamento físico, da performance, mas também trabalha com a psicomotricidade, que é uma área que integra o corpo, o movimento e a emoção, facilitando toda a aprendizagem e o autoconhecimento do ser humano, né? Então, não só da criança, do ser humano. E a psicomotricidade é uma área, é uma especialização, ou seja, todos nós, pedagogos, né, de todas as áreas da educação, né, inclusive existem muitos profissionais no atendimento clínico de fono, fisioterapeutas, que fazem essa especialização, justamente por ter esse olhar, né, para o ser humano. E qual é a definição, né, da psicomotricidade? Então, a definição científica, né, ela tem como objeto o homem, né, como objeto de estudo o homem, que através do seu corpo em movimento, em relação ao seu mundo interno e externo. Então, essa é a definição da psicomotricidade. Mas eu gosto de falar a minha definição, então gostaria de compartilhar com vocês. Então, para mim, o que é a psicomotricidade, né? É sentir, é olhar além de enxergar, é entender sem falar. Então, assim, quando a gente compreende que o corpo daquela criança não é apenas uma máquina que vai executar movimentos e que vai aprender alguma coisa, a gente entende que eu estou lidando com um ser humano, né? Então, eu estou lidando com uma vida. Então, a psicomotricidade, ela tem esse olhar. Então, é um olhar que muitas vezes no começo
a gente, né, não consegue perceber no nosso dia a dia, né? Muitas vezes pelo excesso de alunos dentro da sala de aula, né, de crianças, a demanda, né, com crianças que muitas vezes apresentam já dificuldades de aprendizagem, né, dificuldade de comportamento, a gente às vezes, quando está no automático, a gente não consegue sentir, a gente não consegue olhar além de enxergar, né, e entender sem falar. Então, para mim, isso é a psicomotricidade. Então, é algo que a gente vai treinando, a gente vai refinando o nosso olhar na nossa prática do dia a dia. E aí, assim, o que a psicomotricidade ela traz, né? Então, qual que é a nossa base, né? Para que a gente possa entender aí esse desenvolvimento motor da criança. Então, assim, essas 7 bases psicomotoras, né? Essa pirâmide aí que vocês estão vendo, é uma pirâmide feita, né, estudada, né, que a ciência traz do Vítor da Fonseca, em que ele fala sobre a tonicidade, que é a base, né, então, a gente olhando lá na base, né, dessa pirâmide, então a gente precisa olhar o quê? A tonicidade, o equilíbrio, a lateralização, a noção de corpo, a estruturação espaço-temporal, né, a praxia global, né, a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. E aí, o que acontece, gente? Muitas vezes, né, ainda na educação infantil, a gente quer que as crianças, assim, peguem no lápis, né, que façam o nome, às vezes crianças com 3, 4 anos, né, então inclusive, eu já até recebi relatório de escola, né, dentro do ambiente clínico, que eu também atuo né, na área clínica, de professoras, assim, preocupadas que a criança com 3 anos não está conseguindo escrever o nome. E aí a gente pensa, será que precisa? Olhando para essa pirâmide, será que realmente aos 3 anos a criança precisa escrever o próprio nome? E aí muitas vezes nós, assim, professoras, por falta de conhecimento, a gente acaba colocando isso como uma dificuldade de aprendizagem, que a criança não conseguiu executar, mas isso não é o importante neste momento. Isso é importante aos 6, 7, 8 anos. Aos 3, 4 anos, quando a criança se encontra na educação infantil, a gente precisa trabalhar essas bases aí. Então, a tonicidade, né? Então, assim, a criança, ela é muito molinha ou ela é mais rígida, né? Então, a gente observar. Por isso que a gente precisa treinar o nosso olhar, para que a gente perceba, nossa, essa criança é muito molinha. Então, se eu der um lápis para ela dificilmente ela vai conseguir manipular ele corretamente. Então, quando eu entendo todo esse desenvolvimento motor, os marcos do desenvolvimento da criança dentro da educação infantil, eu não faço com que as crianças tenha atinjam um nível de dificuldade ou que se sintam frustradas por não conseguir algo, sendo que ainda não está neurologicamente desenvolvido, né? Então, eu vou falar sobre cada uma dessas bases psicomotoras na frente, mas que é para que a gente entenda, né? Que a mão, olha a mãozinha lá no topo da pirâmide, né? Que é a praxia fina, ela é a última a ser desenvolvida. Isso acontece aos 6, 7 anos. Ah, então eu não posso, então, dar um lápis para a criança escrever? Pode. O que eu não posso é cobrar uma escrita estruturada. O que eu não posso é exigir que essa criança escreva ou faça um desenho bem estruturado. Eu preciso dar condições para que ela faça isso, né? Mas não cobrar, exigir essa habilidade, né, dentro da educação infantil. Mais à frente vocês, né, assim, vai ser possível entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. E aí, tem uma frase que fala assim: a aprendizagem, ela não acontece apenas no caderno, nas folhas impressas, ela começa no corpo da criança. Logicamente, a gente está falando aqui de criança, né, gente? Mas assim, vamos pensar a nossa aprendizagem. Como que acontece? É na folha e no papel ou são as vivências? É quando tem uma emoção, é quando a gente, nossa, por exemplo, a gente dificilmente vai lembrar o que a gente
gente fez na terça-feira passada, o que a gente fez há uma semana atrás. Mas com certeza a gente vai lembrar onde que nós estávamos no 7-1 em 2014. Vocês lembram? Eu tenho certeza que sim, né? Por quê? Porque ali nós estávamos envoltos de emoção, né? Então, assim, a gente estava ali só tomando gols e a gente naquela emoção. Então, provavelmente a gente vai lembrar o local que nós estávamos, a gente vai lembrar com quem que nós estávamos, como que estávamos vestidos, e com a criança é a mesma coisa, né? Então, assim, essa aprendizagem, ela precisa estar envolta de emoção positiva, de preferência, né? Em um ambiente acolhedor, em um ambiente que foi preparado, porque a criança sente quando esse ambiente é preparado, né? E aí, mais à frente, né, a gente fala, então, o que que a gente precisa desenvolver, né? Então, antes da criança escrever, ler ou resolver algum tipo de problema, ela precisa organizar o corpo dela. Então, é na educação infantil, entende? Porque no ensino fundamental, a criança são outras habilidades, então ela precisa ter uma maior atenção, um maior foco, precisa ter os conteúdos, né? Já faz as primeiras provinhas, então o corpo dela já precisa estar organizado para receber aquela informação, né? Mas antes disso, ela precisa organizar o corpo, né? Só que a gente não organiza o corpo sentado na cadeira. Para a gente organizar o corpo, a gente precisa do movimento e também está envolto dessa emoção. Na educação infantil, a criança tem todas as possibilidades, né, para organizar, para ajustar esse corpo, para realizar o movimento. Ela precisa correr, ela precisa ter espaço, né, porque muitas vezes, assim, as salas de aula são um pouquinho apertadas, tem um excesso de alunos, e a gente quer que eles fiquem sentadinhos para que a gente tenha um pouquinho de controle. Isso acontece, é normal. Só que quando eu penso nesse desenvolvimento motor, no que essa criança, nessa possibilidade, nessa potencialidade desse corpo, será que é sentado? Né? Vamos refletir, será que é sentado? Assim, assistindo qualquer palestra, a gente consegue ficar 2, 3 horas sentadas? 4 horas? É esse tempo que as crianças ficam com a gente dentro da escola, às vezes até mais. E ficar exigindo que aquele corpo que quer se movimentar, que quer explorar, fique sentado, é, é muito triste. Então a gente precisa repensar, sabe, a nossa prática. Então a criança ela precisa ter esse movimento, ela precisa manipular os objetos, né? Abrir a garrafinha de água, pintar com o pincel, pintar com o dedo. Então ela precisa desse repertório para ir ajustando e refinando os movimentos dela para chegar lá no movimento da praxia fina, né? Da coordenação motora fina. Todas essas experiências corporais, elas formam os pilares do desenvolvimento neurológico. Então, veja como que está relacionado. Então, assim, a criança que ela consegue sustentar o seu corpo, né, em pé, sem ficar se curvando, sem ficar se movimentando, ela consegue lá na frente conseguir fazer uma letra cursiva, conseguir se alimentar. Então, muitas crianças que até não conseguem ter esse sustento do corpo, elas têm dificuldade, às vezes, até de respirar, elas têm dificuldade de se alimentar, né? Então, assim, olha como é importante o movimento e todas as vivências que vocês, professoras, que nós, professoras, proporcionamos para as crianças. Então, dessa forma, né, quando eu dou essa experiência, né, para essa criança, ela consegue ter as conexões neurais importantes para toda a coordenação motora, o controle postural que eu falei, a integração entre olho e a mão, entende? Então, assim, são essas vivências que vocês elaboram, né, que tem toda essa intencionalidade dentro da educação infantil, que é o que faz com que todas essas conexões neurais aconteçam. Então, olha a importância, né, da educação infantil.
né? É muito importante. E aí a gente fala assim, né? Então, essas bases são essenciais para as tarefas escolares, para escrever, para manter o foco e organizar o pensamento. Eu não posso cobrar de uma criança da educação, na educação infantil, que ela tenha o foco, né? Até porque nem a gente está tendo, né, gente? Então, vamos conversar. Com esse excesso de informações que a gente recebe, muitas vezes a gente não tem esse foco, só que a gente está cobrando isso da nossa criança, né? E é uma idade em que ela ainda não tem um foco, né? Assim, não é que ela. Desculpa, eu vou corrigir o que eu falei. Não é que a criança não tem o foco, mas nós estamos estimulando para que ela tenha esse foco. E na brincadeira, a gente consegue fazer esse estímulo, né? Lembrando que a educação infantil, ela não é uma preparação para o ensino fundamental. Né? Então, isso a gente está falando de toda essa base psicomotora, de todas essas habilidades, desse movimento, essa exploração do corpo, porém, né, a gente não pode lidar com a educação infantil como essa base para o fundamental. Ela dá a base, mas não deve ser o nosso foco, entende? Então, assim, até quando eu fui matricular minha filha numa escola, né, estava procurando uma escola para ela estudar, e eu até que gostei do ambiente, até que a coordenadora falou assim para mim: olha, aqui a educação infantil é a preparação para o fundamental. Aí ela me perdeu, né? Obviamente eu não falei que eu era professora, né? Mas assim, ela me perdeu porque assim, a educação infantil ela não é a base, mas a gente precisa ter, essas crianças precisam ter a experiência do brincar, né? A educação infantil, né, que valoriza. Então, assim, o que, que a gente tem que pensar? A educação infantil que valoriza esse corpo, que amplia as possibilidades desse desenvolvimento motor, ela entende que aprender atinge diretamente ao cérebro. Então, quando a gente prepara com bastante carinho uma atividade, uma vivência motora, a gente está entendendo que aquela fase do brincar é importante, que aquele movimento é importante e que isso vai gerar muitas conexões neurais e aprendizado para aquela criança, né? Então, quando damos espaço para esse corpo agir, o cérebro aprende melhor. Né? Então, eu acho que isso que tem que ficar, né? A gente na educação infantil, muitas vezes, assim, a gente se perde um pouco, né, na questão do brincar, mas quando a gente prepara com essa intencionalidade, entende que esse movimento, ele é necessário, então, automaticamente, a criança vai aprendendo melhor. Vou tomar um pouquinho de água, gente. Calma aí, opa, desculpa. Então, né, eu coloquei assim, né? Então, a educação infantil é só brincar? Sim, é só brincar. Com intenção, com emoção, com um professor que entende que aquele movimento é importante. Então, muitas vezes, dentro da minha sala de aula também, né, eu vou colocando cada criança num grupo ali de vivências, e aí quem olha de fora pode pensar assim, nossa, que bagunça, cada um tá fazendo uma coisa, tá tudo desorganizado. Não. Ali tem intencionalidade, ali tem movimento. Então eles conseguem se organizando, as crianças eles vão organizando o corpo deles, né, em cada atividade que vai vivenciar. Então, quando eu tenho esse olhar, essa intencionalidade, então o aprendizado ocorre. Então, isso é importante a gente ter em mente. Quem subestima a educação infantil ainda não entendeu onde a educação começa de verdade, né? Então, muitas vezes, assim, nós professores, né, quem nunca ouviu uma piadinha, né? Ah, então você brinca, então você não faz nada, então você cuida de criança. Não dá para discutir com essas pessoas, gente. Não gaste o repertório com isso, nem o tempo de vocês. Porque a pessoa que não entende a importância da criança, que a criança
pensa, né, que a infância é o solo que a gente pisa a vida inteira, não tem como a gente, sabe assim, gastar a nossa energia. Então, a gente tem que entender que a educação infantil é esse lugar onde a vida começa, né? Então, assim, é nesse período que o cérebro da criança ela passa por uma das fases mais interessantes de formação, de conexões neurais, né? Então, assim, isso é muito importante. E existem vários estudos que mostram essa experiência, né? Da nossa primeira infância, né? Então, a primeira infância é daí de 0 a 6 anos. Então, ela influencia diretamente no nosso cognitivo, no nosso emocional, né, no nosso ato motor, no social. Então, a infância é uma fase muito importante. A gente precisa olhar para essas crianças com muito respeito, né? Entender cada uma é difícil? Eu também estou em sala de aula, eu sei como que é muito difícil. E muitas vezes a gente não consegue contemplar todos, mas eu penso comigo, se eu conseguir criar valor, né? Gerar ali um conforto, uma esperança na vida de cada criança. Se a gente tem 200 dias letivos, são 200 crianças que eu consegui, né, alcançar, né, trazer a importância dessa infância, ouvir. A gente precisa ouvir as nossas crianças, ouvir o que elas têm a dizer. Elas têm muito a nos dizer, mas muitas vezes a gente, na correria, no modo automático, a gente não entende. E esse olhar psicomotor, ele faz com que nós, enquanto adultos, a gente possa se ajustar para que possa oferecer o melhor para essa criança. Então, nessa fase da educação infantil, se estrutura, né, as habilidades da linguagem, da atenção, da autorregulação, da coordenação motora e da interação social. Bom, vamos lá, né? Já falei bastante, e aí, assim, sempre fica a pergunta, tá? Então, como que eu vou fazer? Porque a minha sala é lotada, tem muitas crianças, eu tenho crianças que estão dentro do espectro, eu tenho crianças com comportamento, e como que eu faço isso? E como que eu desenvolvo todas aquelas habilidades lá? A tonicidade, noção espaço-temporal, lateralização, como que eu faço? Bom, há um tempo atrás, eu coloquei essa imagem aí para vocês, porque há uns 15 anos atrás ou mais, eu achava que trabalhar a coordenação motora fina dentro da educação infantil e trabalhar a psicomotricidade era essa atividade aí, né? Então, Vanessa, já fiz esse tipo de atividade para alunos de 3 anos, né? E obviamente que não foi legal. Algumas crianças conseguiram, que eram crianças que tinham mais autonomia, mas a maioria não. E aí você fica frustrada, você fala assim: nossa, essas crianças não aprenderam nada, estou trabalhando tanto, tá. Não, estava errado, mas eu não tinha esse conhecimento, por isso que eu aplicava esse tipo de atividade. E agora, com conhecimento, né, gente, que a gente tem muito conhecimento, mas a gente tem que filtrar também, né, o que a gente vai executar. A gente às vezes vê uma atividade lá no Instagram, né, nas redes sociais, fala, que legal, vou aplicar, mas aí você não sabe nem o porquê que você está aplicando. Tá, vai trabalhar qual habilidade? Então, é importante a gente pesquisar, entender como que vai aplicar. Às vezes não vai dar certo da primeira vez, mas vai dar certo da próxima vez, e a criança precisa dessa repetição, é na repetição que ela vai aprendendo. Mas não é a repetição da coordenação motora fina, não é isso, é o corpo, é o movimento. Então, vamos transformar essa folhinha em atividades dentro da faixa etária, dentro da educação infantil, que vai ter significado, que eles vão gostar de fazer. Vai dar trabalho para o professor? Talvez um pouco. Não, vai dar trabalho sim, gente. Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas não é gostoso quando eles estão ali vivenciando algo que deu bastante trabalho e eles aprenderam? Vai ficar para a vida. Lembra lá do jogo do 7-1? Então, é a mesma coisa. Quando tem todo esse movimento, essa emoção, a criança não esquece. Dificilmente ela esquece. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas imagens, né?
Quando essa palestra ela é executada, né, presencialmente com a equipe pedagógica, a gente faz as vivências. Então, realmente, assim, eu coloco os professores para viver. Mas aqui, né, a gente, né, no online, a gente não consegue, então eu trouxe as imagens para que vocês tenham ideias. Então, vamos lá. Essas duas primeiras imagens. Então, eu coloquei uma corda no chão, né? Então, essa é uma técnica de grafomotricidade. É, fugiu o nome agora, tá, gente? Mas depois eu vou tentar lembrar. Mas é uma técnica de grafomotricidade para crianças que apresentam muita dificuldade de aprendizagem na escrita, principalmente na letra cursiva. Então, lembrei, chama técnica de glissês. Então, essa primeira imagem é uma técnica que dá para você aplicar tanto no ambiente clínico quanto na sala de aula, né? Então, você vai montar, existe toda uma técnica, quem quiser, depois eu mando o material, tá? Eu envio para vocês por e-mail, a gente envia, né? E aí, assim, você coloca a corda no chão, uma imagem, enfim, e a criança, ela tem que passar por cima. Essa criança que fez esse movimento foi um dia que o chão estava um pouquinho gelado, e ele não quis tirar a meia, né? Então, assim, por isso que está de meia, porque o ideal seria com pés descalços. A outra imagem da menininha sentadinha com barbante, é a mesma coisa. A imagem que está no chão é a imagem que ela tem que reproduzir, né, com a cordinha. E, gente, parece que você fala assim, ah, que coisa mais. Mas isso, o que vocês acham que trabalha? Né? Então, assim, trabalha a tonicidade, a noção de espaço, a apraxia fina, né? Trabalha a lateralização, a noção de corpo, né? Então, assim, ele vai ter que passar pela corda em pé, depois ele vai ter que ajustar para colocar no barbante. Então, assim, são muitas habilidades, né, que vai gerar o foco, a atenção, para que essa criança brinque, né? Ela está brincando, né? Mas está também tendo essas conexões neurais. No próximo slide, nós temos aqui também uma criança que está com o pé de lata. O pé de lata, eu acho que é da época de muitos de nós, né? Quem aí é da minha época dos anos 80, a gente andou muito de pé de lata antes de aparecer o patins. Eu, pelo menos, assim, eu demorei muito para ter patins. Então, a minha mãe produziu o pé de lata. E o pé de lata, ele vai trazer o quê pra gente? O equilíbrio, ele vai trazer essa postura de ficar em pé, porque não dá para você ficar de qualquer jeito em cima. Ah, mas dá para fazer em sala de aula? Dá, gente, lógico, você não vai ficar o dia inteiro, né, brincando de pé de lata, mas em alguns momentos vocês podem produzir esse brinquedo com a criança para que eles possam brincar. E eles amam. Amam, é muito bom, é muito bom. Principalmente em dias de chuva, né? Que muitas vezes não tem parque para brincar. Se tem um pátio, pronto, o pé de lata resolveu. Dá trabalho? Dá, mas é muito bacana. E é um objeto que dá assim para várias turmas utilizarem. E o outro movimento também, né? Então, é a corda no chão. Então, essa da corda no chão, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas a criança não sabe a letra do nome. Como que a gente pode fugir do papel e do lápis, né? Então, além do lápis e do papel, como que a gente pode executar? No chão, coloca lá a letra A, né, do colega. Ah, eu tenho a Mauri na minha sala. Nossa, a Mauri eu fui longe, né, mas vai, tem a Mauri na nossa sala. Então, vamos lá, ó, a primeira letra é a letra A, então vamos colocar lá na corda no chão. Vamos passar pela letra A. Depois a gente pode fazer com que cada criança faça na lousa. Eles amam esse processo. Ou seja, eu fujo do papel e do lápis, né? Não que eu tenha que fugir o tempo inteiro, mas eu proporciono outras experiências. E quando eu mudo a experiência, quando eu mudo o tipo de apoio que essa criança vai utilizar, a criança se concentra, né? Porque no papel, ela já está acostumada no papel. Mas quando eu pego uma areia, quando eu vou na lousa, quando eu vou no chão, opa, calma aí, eu sei, mas eu preciso me concentrar. Então, eu trabalho também essas habilidades. No próximo slide,
Temos aqui também, né, a roda. Então, às vezes, dentro da sala de aula, a gente não consegue fazer a aula, né, a roda, pelo excesso de crianças que tem. Mas como é importante, eu percebo assim, nas minhas práticas, nas minhas vivências, que as crianças não conseguem fazer uma roda. Eles têm muita dificuldade. Isso é o quê? Noção do corpo, né? A noção do corpo, é a noção do meu corpo com relação ao objeto, com relação ao outro. Então, são vivências que eu consigo explorar dentro da minha rotina na educação infantil e que vai trazer muitas conexões neurais, vai trazer muito aprendizado. Né? Então, uma criança que não consegue se organizar corporalmente, de realizar a roda, de saber para que lado vai, né? Que trabalha também a lateralização, como é que ela vai escrever? É difícil, né? Aí temos outras experiências aí, a pintura com pincel, e aí a gente pode usar diversos suportes, inclusive o corpo. É, podemos usar vários tipos de riscadores, pincel, brocha, o próprio dedo, cotonete. Então, tudo isso ele vai refinando a praxia fina. Aí vocês falam assim: nossa, mas você não falou que é só com 6, 7 anos? Sim, mas quando eu proporciono para essa criança experiência com diversos tipos de materiais, ela vai ter que ajustar. Por quê? Quando eu pego uma brochinha, por exemplo, eu tenho que ajustar a mão. Ah, eu fiz uma vez, a criança pegou, né, do modo palmar. Ah, mas da próxima vez ela já vai ter que usar os dedos. Então, isso tudo, todas essas experiências vai ajustando. A criança, ela vai falando assim, não, calma aí, esse eu pego dessa forma. E a gente, no começo, não sei se vocês lembram, eu falei da repetição. Por que a gente tem que repetir? Ah, não vai fazer uma roda uma vez, não vai funcionar. Tem que ser várias vezes. Vamos repetir. Pincel, pintura dedo. Ah, hoje vai ser com a brochinha, amanhã vai ser com o rolinho, aí volta para a brochinha, aí eu vou usar hoje o cotonete, aí outro dia o cotonete novamente. Porque a criança ela vai ajustando, ela vai percebendo como que ela tem que ajustar o corpo dela com relação àquele objeto. Nos próximos slides, temos aí, né, outras vivências, né? Então, eu coloquei muitas fotos no chão. Educação infantil é no chão. Essa aprendizagem, esse movimento, ele precisa ocorrer ali, no chão da sala de aula. O quanto é importante a gente trabalhar no chão da sala de aula, né? Então, assim, ah, mas tá frio. Gente, tá frio só agora, não fica frio o ano inteiro. Dá pra gente ir ajustando. Ai, vamos pegar o EVA, né? Porque falam que as professoras amam o EVA, então pega lá um pedaço de EVA, faz um quadrado, um triângulo, um círculo, coloca as crianças lá sentadinha com o bumbumzinho no chão, não tem problema nenhum, né? Porque as experiências no chão, ela também vai trazer outras habilidades para essa criança, vai fazer com que essa criança se desenvolva, tenha o ajuste corporal, né, consiga interagir com o outro com relação ao corpo dela, a lateralização, a tonicidade, o equilíbrio. Então, olha como todas aquelas bases psicomotoras, elas estão envolvidas no nosso dia a dia dentro da educação infantil. Então é muito interessante quando a gente tem esse olhar, quando a gente recebe esse conhecimento. Na foto ao lado dessas duas crianças, tem as lousinhas, né? Então, na unidade que eu tenho, nós temos as lousinhas, né? Então, assim, de vez em quando eu pego. Então, ao invés da criança escrever o nome dela no papel, por que não na lousinha? E por que ela não pode tentar escrever o nome do amigo na lousa, né? Então, assim, são outras possibilidades. Ah, mas eu tenho que registrar isso, porque senão o pai vai achar que eu não fiz nada. Legal, tira foto, filma, né? Então, assim, meu celular praticamente é 80% de fotos das crianças, né? Por quê? Porque depois a gente usa essas fotos para o registro, né? Para o registro, para o relatório, ou mesmo para uma exposição da proposta daquela atividade. Então, assim, a gente não tem que ficar preso no papel e no lápis, sabe, gente? Existem outras formas.
Mais adiante, olha a proposta que eu falei para vocês. Quando a base, né, quando o suporte para a escrita muda, há maior concentração, há maior foco. Então, na foto do meio, é uma criança em que eu coloquei, esse aí é uma caixa que tem areia de aquário, né? Uma areia laranja. E aí eles têm que escrever o nome aí. Eles amam, amam. E outra coisa, todas essas possibilidades que a gente consegue trabalhar na educação infantil, ela vai contemplar todos os alunos. Né? Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei assim: olha, mas para a criança que está dentro do espectro, ele não vai querer, dificilmente, né? Porque ele vai se sentir ali, ele vai se sentir um pouco interessado. Lógico que é de caso para caso, mas que contempla todos, né? Então, na foto ao lado, que os menininhos estão com bloquinhos, né? Então, ali eles também estão construindo as letras do nome com os bloquinhos. Do outro lado, né, foi uma brincadeira, né, que era um jogo de memória, mas que para a criança pegar as cartas, elas tinha que pular com os dois pés de um bambolê para o outro. Então, nessa atividade, eu também estou trabalhando o controle inibitório, então, de frear, porque as crianças não têm muito freio, né, gente? Eles vão indo. Né? Então, assim, ele tem que pular no bambolê, ele pulou no bambolê, aí ele olha do lado direito. Ah, ele escolheu lá a figurinha do leão. Aí ele pula no outro bambolê, né, com os dois pés juntos, mas pode ser um pé de cada vez, ou com o direito, ou com o esquerdo, existem várias possibilidades. E aí ele tem que olhar para o lado esquerdo para achar a outra figurinha do leão. Eles amam e eles ficam super concentrados, né? Enquanto um grupo de crianças faz essa vivência, o outro grupo pode mexer na areia, o outro grupo monta lá com os bloquinhos uma imagem, pode ser o círculo, pode ser um triângulo. Então, assim, existem muitas possibilidades que a gente vai trabalhar o movimento, que a gente vai estimular essa criança, né, sem ficar passando só com a folhinha xerocada, sabe? Bob Good, eu não gosto muito, né? Porque ele rouba um pouco dessa criatividade da criança. Então, quando eu trabalho esses outros aspectos, eu consigo, assim, estimular e trazer a criança para mim. Então, assim, é muito interessante. Parece que é meio confuso, que eles vão ficar agitados, mas pelo contrário, eles ficam bem mais tranquilos com esses tipos de atividades. Só que vocês precisam fazer para saber se vai funcionar ou não, né? E não é só uma vez, tem que ser várias vezes. Nessa atividade, eu adoro trabalhar com palito de sorvete. Então, assim, eu pego vários pacotes de palito de sorvete, né? E eu deixo ali na mesa. Olha, hoje a gente vai brincar com o palito de sorvete. Muitas vezes as crianças falam assim, mas pronto, não dá para fazer nada, né? Os maiores, né, 4 ou 5 anos, falam, mas tá, mas é para fazer o quê? Não dá para fazer nada. E aí, quando uma criança começa a montar, aí a outra também quer vir, aí a outra já percebe. Quando eles terminam essa exploração e eu observando, né, eu percebo o que eles estão montando, eu falo, gente, agora tem um desafio. Vocês precisam montar o nome de vocês com os palitos de sorvete. Nossa, gente, é muito legal. E eles amam, eles ficam concentrados, um ajuda o outro, então tem essa colaboração, e às vezes, assim, quando chega na letra G, por exemplo, não dá para fazer a letra G. Aí eu falo, alguém conseguiu? Aí sempre tem alguém que conseguiu, ou tem aquele que não conseguiu. Aí fazendo algumas perguntas para que a criança chegue até o resultado. Ó, olha lá para a letra G. Como que você acha que dá para montar com palito? E eles mesmos entram, né? Chegam lá ali no resultado de executar a letrinha G. E aí dá para fazer na mesa, no chão, enfim, existem muitas possibilidades. Olha o que eu falei, né? O chão da sala de aula. Olha a criança desenhando. É uma outra forma, né? De desenhar, de se concentrar, de executar o movimento. Na segunda foto tem essa linha azul, que eu não sei se vocês já viram, mas tem fita crepe, né? Colorido, de tons neons. Eu encontrei no Armarinhos, né, Fernandes,
E aí eu faço alguns movimentos. Então, às vezes, assim, olha, para chegar até a mesa da Pro, vocês precisam passar pelo dente do jacaré. Nossa, eles amam. E toda hora quer vir na mesa, né? Mas tudo bem. Aí eles vão, passam pelo dente do jacaré, que a gente está trabalhando o equilíbrio, a tonicidade. Gente, eles têm muita dificuldade. Eles têm muita dificuldade de fazer esse movimento. Ou seja, eu tirei esse movimento do papel, né, em que eu vou falar preencher o pontilhado e coloquei no chão. E aí o significado é outro. E aí no dia é muito interessante, que daí no dia seguinte eles falam, pro, hoje não tem o dente do jacaré? Aí eu falo, não, hoje não, né? Porque não dá para ser sempre também, a gente vai mudando um pouquinho, né, as propostas. Aí também, né, foi um percurso que eu fiz na primeira foto, são duas menininhas, né, que elas estão pintando ali é, era uma cartolina, né, que eu fiz essa proposta, e o objetivo era justamente elas pintarem esse percurso para que depois eles brincassem com o carrinho. Ou seja, aquele mesmo percurso, sabe, que eu fiz lá há 15 anos atrás, que a criança tinha que fazer o pontilhado com o lápis aos 3 anos, agora os meus alunos não fazem mais isso. Agora eles brincam de carrinho com o mesmo percurso e eles adoram, meninos e meninas, todos brincam. Na segunda proposta foi com massinha, eles amam massinha, como vocês sabem, e aí brincaram com a massinha, exploraram e depois cada criança com a sua bolinha de massinha tinha que montar o seu nome. Ah, e esse aqui eles ficam muito quietinhos, eles ficam muito concentrados, porque eles ficam ali quebrando a cabeça de como que eles vão, com uma bolinha de massinha, escrever o nome deles. Aí eles começam um espiar o outro para saber como que o amiguinho fez e no fim dá certo. É muito bacana. Aqui também foram as propostas com os palitos, né? Que é uma proposta bem bacana, mas não adianta, gente, ter uma sala com 30 alunos e pegar um pacote de palito com 100 unidades. Vai dar briga? Tem que ter pelo menos 4 ou 5 pacotes. Aí vai dar briga lá na gestão, né? Porque daí fala, nossa, para que tanto pacote? Vai fazer o quê? Né? Não, eles vão brincar, né? E aí, quando a gente mostra a proposta, aí a pessoa, nossa, que legal, top, pega mais um pacote para as crianças brincarem. Então, a gente também tem que ter esse olhar, né? Se vai ter o material para todos. No próximo slide, né? Então, ainda com a massinha, depois com o papel crepom, que eles foram fazendo as bolinhas para preencher o nome. Aí a questão da lousa, né? Uma brincadeira que eu faço bastante com eles faz uma letra, né, na lousa, pode ser ou na lousinha individual ou na lousa grande de aula. E depois, ou com um paninho molhado, ou com um borrifador, ou com um pincel molhadinho na água, eles têm que apagar. Então, ao invés de usar o apagador e fazer aquela, né, aquele pó todo dentro da sala de aula, para as escolas que ainda usam o giz, né? Eles usam essas outras formas de apagar. Então, você pode escrever o nome da criança e aí fazer uma brincadeira. Olha, aqui eu quero que vocês adivinhem de quem que é esse nome que eu escrevi. Ah, é do Davi. Ah, legal. Então, Davi, vem aqui com um pincel, com aguinha, e você agora vai passar o pincel nas letrinhas do seu nome. Então, ele vai ficar super concentrado. Eles adoram fazer isso. É uma atividade muito bacana. Cada dia vai escrever o nome. Então, por exemplo, pode ser o nome do ajudante do dia. Então, escreve o nome e aí depois, no final do dia, esse ajudante ele tem que apagar com o pincel, ou com um paninho molhado, ou com um borrifador, né? Um borrifador pequenininho, para que ele possa apertar. Então, todas essas vivências, eu estou trabalhando o quê? A tonicidade, a coordenação motora fina, né? O espaço-tempo, que ele vai ter que ver ali onde que ele vai passar o pincel para apagar a letra. Então, são muitas possibilidades. Estamos finalizando, tá, gente? E para finalizar, né, esse aí é um grupo de professores que vocês falaram assim, nossa,
essas crianças estão grandes. Não, não são crianças do fundamental, isso aí são as vivências, né, esse workshop, essa palestra que eu executo nas escolas, e aí é um grupo de professores fazendo as vivências. E também, assim, nós professores a gente gosta também, né? Isso fica muito gravado, né, no nosso coração para que a gente possa executar. E algo que eu adoro tirar a camiseta deles em dia de calor, de muito sol, para que cada um tenha a sua cartolina para fazer o desenho, né, a pintura a dedo. Voltam para casa tudo sujinho, aquele paninho azul Perfex, né, ele ajuda a remover com bastante facilidade para não ficar dando banho na criança e que desenvolve muitas habilidades, né? Então, olhando para essa imagem dessas crianças no chão, brincando, o que que a gente trabalha aí? O controle postural, a atenção, o foco, a tonicidade, né, o equilíbrio, porque tem criança que às vezes é tão molinha que ela nem consegue ficar sentada direito, ela vai se deitando assim, sabe? A noção de corpo, né? A coordenação motora fina. Olha quantas bases, né, psicomotoras a gente trabalha numa pintura a dedo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham ampliado um pouco esse conhecimento para aprimorar as práticas, né, pedagógicas do dia a dia. A gente sabe que muitas vezes, assim, a gente programa uma atividade, né, na educação infantil e muitas vezes não é possível executar, porque alguém caiu, alguma criança ficou doente, aí você tem que acolher a criança, né, dar aquele colinho até a família chegar, enquanto isso os outros estão, assim, né, em outras vivências, em outras propostas, mas quando a gente tem esse olhar e essa dedicação, sabe, assim, olha, eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou tentar. Hoje não deu certo, mas amanhã eu vou tentar novamente. E a gente coloca para a criança de uma forma respeitosa. Né? Então, a psicomotricidade, ela traz isso, esse respeito, esse olhar, né? Esse olhar de entender que também naquele dia aquela criança não está bem. Né? Então, quando a gente entende, quando a gente tem esse olhar, tudo fica mais fácil, sabe? Na nossa vida de educador, que é uma vida, né, cheia de aventuras no dia a dia. Então, muitas vezes, assim, nesse tipo de vivência, por exemplo, com a tinta, aquela criança que não gosta de interagir muito, ela acaba interagindo, né? Então, aí, entre essas crianças, tem 3 crianças aí que estão em estudo de caso, né? Porque pode ser que estejam dentro do espectro autista. Então, a gente consegue contemplar todos. Isso é maravilhoso, né? A gente ter a possibilidade, dentro da educação infantil, de trabalhar o brincar e ter essa visão. Né? Então, eu agradeço, né, todos vocês por terem me ouvido, né, até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado em algum aspecto. Quem quiser pode me chamar para conversar, né? Conto também com o grupo da formação em movimento da rede, que tem feito assim um trabalho, né? Ampliado essas possibilidades para todos de uma forma muito linda, cooperativa e de ter esse olhar para o educador, né? Porque todos nós temos potenciais maravilhosos, né? Assim, temos um olhar para a criança, né? Apesar dos apesares, né? E que se vocês estão aqui é porque vocês querem mudar algo na prática educativa. Oi, Vanessa, voltei. Ai, espero que tenha gostado, Alexandre. Foi uma participação muito, muito, muito linda, muito sensível. Eu não sei se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta, depois fazer Sim. uma colocação, né? Perguntar quais foram os motivos e inspirações que te levaram a buscar a especialização em psicomotricidade? Da onde que veio esse insight? Certo. Eu me formei na pedagogia em 2004. E aí eu fiquei naquela procura, né, de qual especialização. E eu queria fugir da psicopedagogia. Eu fiz depois a psicopedagogia, mas naquele momento eu era professora da educação infantil
E eu falava assim, gente, mas a psicopedagogia não vai me, né, não vai me ajudar em nada, assim, né? Eu era muito nova, não tinha muita, né, experiência. E aí eu fui atrás de alguma área que me ajudasse. E eu sou muito movimento, sabe, Alexandre? Então, assim, até ficar sentada, dá vontade de, né? Tem momentos que o corpo quer falar. E aí eu fui atrás da psicomotricidade. E aí foi quando eu me apaixonei e fui em busca, né, de cursos e aí também atuo na área clínica. Então, assim, é uma paixão de entender que o nosso corpo é movimento, não é só cognitivo. Né? Então, assim, a gente, dentro da educação, a gente quer que a criança aprenda, quer que ela saiba, quer, mas tem o movimento. Então, assim, eu não posso descartar o corpo só para ficar com a cabeça, entende? Então, a gente precisa olhar, ter esse olhar integral mesmo. E quando se trata de educação infantil, é isso. Né? Então, assim, é você olhar para aquela criança e entender que, às vezes, aquele momento ela não está bem porque ela não dormiu bem. Porque se isso acontece com nós adultos, imagine com uma criança que não consegue se expressar. Então, foi isso, né? Foi a vivência, né, dos anos atrás, assim, que me fez realmente procurar por essa especialização. Entendi. Não, você sabe que eu estava ouvindo você falar, assim, e foi uma experiência muito nostálgica, né, porque eu fiz educação física lá atrás, lá no início dos anos 2000, né, e você fala bem no início da sua apresentação, assim: "O corpo fala sem falar", né, e isso me rememorou um antropólogo que eu, né, conheci lá no início da graduação, o Ray, Birdwhistell, não sei se você conhece, enfim, ele tem uma fala, né, que ele suscita, né, essa parte da comunicação não verbal, que é propriamente a parte do corpo, né, que é propriamente a comunicação do corpo, em que ele divide, né, ele fala que dentro dessa comunicação global que a gente tem, falando da fala, das nossas expressões, dos nossos movimentos, o corpo, a comunicação não verbal ocupa 70% de toda essa comunicação, né? Então, se a gente pensa assim, que o corpo esse tema é tão subjugado hoje em dia, né? A educação foca muito na fala, foca muito na escrita, que são, né, são canais importantes, mas pensa, se a fala e a escrita são partes muito pequenas da comunicação, são menores, e o corpo é muito maior, por que não a gente não poderia se dedicar ao corpo como uma parte curricular mesmo, né? Tem uma porção curricular voltada ao corpo, né? Eu acho que isso seria muito importante, eu acho que você enfatiza muito isso na sua fala, né? Uhum. É isso, porque não tem como a gente desvincular, né? Não dá para a gente pensar naquela criança pequena só pensando assim, ah, hoje eu quero ensinar isso, hoje eu quero aplicar isso. Às vezes ela não dormiu bem, às vezes ela não está bem, e a gente fica querendo que ela execute aquele movimento que ela não vai executar, né? Então, até com a questão com a fala, aqui na clínica eu trabalho muito com parceria com a fono, né? Então é uma coisa que a gente fala, que a criança, né, quando chega, a criança não fala. Quando a gente vai ver, a criança não consegue nem se equilibrar direito. E quando você vai ter nesse ajuste postural, pronto, aí a fala sai, entende? Então é a mesma coisa da gente querer falar olhando para baixo, a fala não sai. Eu preciso ter esse ajuste corporal para que a minha fala flua, né? Então, quando eu penso nisso, né? Então eu falo assim, não, é o corpo, né? A psicomotricidade que traz esse olhar. Então, antes da gente terminar, eu gostaria de só informar, né, que nós deixamos os contatos da Vanessa, né, tanto o número de WhatsApp dela e o contato do Instagram, né? Então, entre em contato com a Vanessa porque ela é incrível, ela é maravilhosa. Obrigada. Obrigada a vocês, né, gente? Boa noite. Muito obrigada por estarem com a gente até agora. Com certeza, Vanessa, o Formação em Movimento fica muito feliz com a sua participação e nós esperamos, né, que tenhamos outras oportunidades contigo, porque o seu tema é de suma importância, super sensível, super atual, né, e nós precisamos, de fato, olhar para o corpo de uma outra maneira, né? Sim. Então, muito obrigado.
Obrigada, boa noite, gente. Até Boa mais. noite, Vanessa. Bom, gente, eu agradeço a participação de todos. Espero que aproveitem destes conhecimentos, né, para as suas práticas em suas escolas. E, além disso, contamos com a participação de vocês para nossos outros encontros, né, dentro desse ciclo de palestras do Formação em Movimento Formativo. Muito obrigado e boa noite.